Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, né? Esse canal bacana para nós estudarmos a doutrina espírita. O meu nome é Ana Barbosa e eu trago hoje para vocês um pouquinho da reflexão a partir de algumas referências do Espiritismo sobre a pandemia do coronavírus. Então, eu vou dizer para vocês quais são as referências que nós vamos usar nesse estudo e também fazer algumas leituras aqui com vocês. Nossa primeira referência é o Livro dos Espíritos, capítulo 6, da Lei de Destruição, Flagelos Destruidores. São as perguntas de número 737 a 741. O outro livro da codificação é a Gênese, o capítulo 11, Gênese Espiritual, Emigrações e Imigrações dos Espíritos, e o capítulo 18, São Chegados os Tempos, a Geração Nova. Outro livro que nós lançamos mão para esse estudo é o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. No módulo 13, nós temos a Lei de Destruição e de Conservação, baseada nos livros anteriores também. Então, o que nós temos no panorama mundial atualmente? Entre dezembro do ano passado e hoje, quando este vídeo está sendo gravado, dia 15 de abril de 2020, esse novo vírus já matou mais de 128 mil habitantes do planeta Terra. Vale lembrar que os vírus, eles não são organismos vivos. Eles dependem do hospedeiro. Eles só vão se multiplicar dentro das células do seu hospedeiro. O coronavírus, particularmente, ele se multiplica com muita rapidez, né? Ele tem a sua carga de virulência, como se fala, muito alta. Mas, acima de tudo, a gente precisa lembrar que não só os vírus, como todas as outras coisas que coabitam conosco, o nosso planeta, sem que a gente goste muitas vezes, eles também fazem parte da criação. Então, é nesse tom, não é que o nosso foco é pensar como é que é o funcionamento do vírus e etc., mas é sim colocar ele dentro do nosso rol de criação, né? Está coabitando conosco a criação divina. O capítulo 6 do Livro dos Espíritos fala da lei de destruição e nos diz: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Mas será que não dava para esperar essa transformação acontecer naturalmente? Kardec pergunta aos espíritos, na questão 737, assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E eles respondem que é para nos fazer progredir mais depressa, para acelerar nossa regeneração moral, pois a cada nova existência subimos um degrau na escalada do aperfeiçoamento. Assim, se realiza em alguns anos o que teria exigido séculos de existências. O ESD reforça que os flagelos fazem parte do nosso processo provacional e também expiatório, de ordem planetária, por isso alcança os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres. A questão 741 diz que, em relação aos flagelos naturais, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. No caso do Covid-19, vemos também que ele acentua as desigualdades, a forma como a gente consegue ver as desigualdades sociais. Quando uns têm mais acesso aos serviços de saúde do que outros, quando alguns podem parar a sua atividade laboral sem preocupações e outros não, até porque dependem dela para se alimentar, e também quando a orientação diga: lave suas mãos com água e sabão, e nem todo mundo tem a água ou o sabão. E assim, nós percebemos claramente essas desigualdades.
E o que a gente pode aprender com isso? É o que nos traz o livro A Gênese. Diz o seguinte: para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação. Ou seja, para que serve? Né? O materialista vai pensar, para que serve esse flagelo destruidor? Que não tem nenhum resultado aproveitável. Porque, na opinião deles, esses aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Quem é reencarnacionista sabe que não é dessa forma. Na questão 738, Kardec pergunta por que Deus não podia pegar um pouquinho mais leve. E pergunta assim: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? É uma pergunta importante frente ao que nós temos escutado. A gente tem escutado muito, agora no tempo da pandemia, de que estaríamos vivendo um momento de castigo divino. Mas nós, espíritas, acreditamos na lei de causa e efeito, certo? Então, desta forma, os espíritos respondem que Deus pode e os emprega todos os dias. Os emprega o quê? Emprega esses meios para que nós consigamos nos melhorar. Ele pode e ele emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Lembrando do livre-arbítrio, né? Nós, segue o texto, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado, veja bem o que diz o texto, no seu orgulho. Então é a lei de causa e efeito, não é simplesmente um castigo de Deus, é o castigo no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então é necessário que esse mal venha para nos atingir onde? Naquelas que são as grandes chagas, nosso orgulho, nossa vaidade. Atinge o orgulho, mostra a nossa fraqueza. Em sua infinita bondade, Deus nos oferece inúmeros outros instrumentos de progresso. Mas como seres imperfeitos que ainda somos, nós optamos por seguir os caminhos mais ásperos e mais tortuosos da vida. Vamos pensar juntos. Quantos de nós, no último mês, fez alguma coisa em prol do outro? De quantas pessoas nós lembramos e entramos em contato, coisa que a gente não fazia há algum tempo, só para saber se a pessoa está bem? O que a gente está fazendo de diferente e positivo nesta quarentena que seria possível fazer no nosso cotidiano normal, que nós já poderíamos estar fazendo há algum tempo, mas geralmente a gente está bastante ocupado para isso? Talvez o que nos mobilize seja estarmos face a face com a possibilidade de fazer parte de um desencarne coletivo. Que vamos desencarnar um dia, todos sabemos. Mas ver tantas pessoas partindo de repente nos faz refletir sobre nossa fragilidade material e nos incita a lembrar que somos um corpo passageiro e um espírito imortal. Sim, como nos diz a Gênese, os flagelos destruidores são ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população global como um todo. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que de tempos a tempos lhe vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. E aqui estamos falando também de progresso material pelo impulsionamento da ciência em conter o vírus, do progresso social, se reconhecermos que precisamos diminuir estas desigualdades sociais, do progresso moral, quando exercitamos a empatia e sentimos compaixão e nos tocamos pela dor do outro. Mas não nos enganemos que estas mudanças serão instantâneas. Talvez só a próxima geração sinta de fato os efeitos de uma renovação moral, pelo exercício que fizermos agora da nossa inteligência, paciência e resignação, amor ao próximo, como apontam os espíritos na questão 640. E temos no ESD: se nós nada houvéssemos de temer,
Nenhuma necessidade nos induziria a procurar o melhor. Nosso espírito se entorpeceria na inatividade. A dor nos impele para o progresso. Lá na Gênese, os espíritos nos trazem outra informação. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas por uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e por conseguinte no estado social das nações que a experimentam. É que elas têm por fim operar uma remodelação da população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Segundo Esde, essa remodelação deve vir pela capacidade e inteligência humanas de atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. É o que esperamos aprender com o coronavírus, pois ele não é o primeiro micro-organismo a devastar parte da população do planeta e certamente não será o último. Segundo a Gênese, pouco a pouco a necessidade nos fará criar as ciências, por meio das quais iremos melhorar as condições de habitabilidade do globo e aumentar nosso próprio bem-estar. Finalizamos com a mensagem de esperança trazida na Gênese. Nos dizem os espíritos que não é preciso a renovação integral dos espíritos para que ocorra a regeneração da humanidade. Lembrando que estamos num mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. Mas não é preciso, segundo a Gênese, a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. E essa se opera em todos quanto lhe estão predispostos. Então, mais uma vez, os espíritos nos trazem a questão do livre-arbítrio. Há a necessidade de uma predisposição para a mudança, de uma predisposição moral para que a forma como o globo respira hoje seja diferente para um planeta, então, de regeneração. Pode ser necessária a subtração de muitos de nós à influência perniciosa do mundo, Porque uma vez encarnados, a gente esquece às vezes que é espírito imortal. Então, às vezes, a gente precisa ser subtraído desse mundo. Não significa que os que voltam sejam outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então, a dor pela qual nós passamos, o sofrimento pelo qual nós passamos através desses flagelos, a grande razão da sua existência deve ser fazer com que a gente enxergue o momento atual de uma maneira diferente, enxergue pelos olhos do espírito, Nos lembremos a cada minuto que somos seres imortais e aí a gente começa a transformar o mundo desde já. Tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito e que encerra esse nosso contato, essa nossa conversa. Seja a mudança que deseja ver no mundo. Então, se queremos caminhar para o mundo de regeneração e se essas dores dos flagelos naturais são necessárias para tal, que atravessemos esse pedaço, escolhido por nós, para estarmos aqui nesse momento atual encarnados no planeta Terra, que sejamos resilientes, resignados e que então, nesse novo mundo regenerado, possamos estar juntos para construí-lo e reconstruir a cada um de nós todos os dias.